Creio eu que o Senhor vai falar conosco nessa tarde através da sua palavra. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Hoje, o tema hoje é sobre o caráter, né? A gente é muito criticado às vezes, mas vamos falar sobre o caráter. Não tem ninguém santo não. Mas vamos hoje aqui falar sobre o caráter cristão, né? Se eu não vivo esse caráter, eu vou aprender hoje, né? Vou ter que aprender hoje. Eu venho aqui pregando aqui, eu vou aprendendo, né? Louvado seja o nome do Senhor, como nós temos que se comportar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque sabemos que nós temos que mudar, né? Tem que ter uma transformação, né? Aleluia, glória a Deus. Tem que ter uma transformação nas nossas vidas, né? Se não tem transformação, aí como é que nós vamos dar o nosso testemunho de cristão? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar a palavra nessa tarde. Quero convidar os irmãos aí, louvado seja Deus, pelas suas orações sonoras. Aí também pelo Facebook que nos acompanham, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome. Aleluia. Hoje é a tarde de glorificar o Senhor. Na beleza e na grandeza da sua santidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é tarde de glorificar o nome do Senhor. Sabemos que Ele é fiel, que Ele é justo e que Ele é verdadeiro. Sem Ele, nós não somos nada. Aleluia. Vou convidar os irmãos para nós navegar hoje. Sabemos, irmão, que o caráter é um conjunto de características, louvado seja Deus, e traços relativos à maneira de agir, de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, uma firmeza e uma coerência de atitude. O caráter cristão ele é desenvolvido em nós por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra de Deus fala lá no livro de Tito, capítulo 3 e versículo 5. E a obra de Deus não nossa. No entanto, a proximidade com as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor, e com a oração são o caminho para este processo, quantos mais cativa for. Quanto mais for escrava a submissão, for a nossa mente a palavra de Deus. 1 Coríntios, fala também que mais experimentamos a sua boa e perfeita e agradável vontade. A seguir veremos alguns exemplos de caráter cristão que podem nos ajudar nas lutas do dia a dia. Sabemos que Abraão, louvado seja Deus, o pacificador. A Bíblia diz que então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, Ló, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, louvado seja Deus. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei, Ló, para a direita. Ló, se você, Ló, for para
direita, irei para a esquerda. Está no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 e 9. O patriarca Abraão possuía um caráter pacífico e cheio de fé, muito parecido com o de Barnabé. Quando ocorreu a discussão entre os pastores de Ló e os deles, Abraão deu a Ló a primazia da escolha para evitar o conflito. Ao observar ao seu redor, Ló viu as campinas de Sodoma e Gomorra verdes, bem irrigadas, e como qualquer agricultor ele foi atraído até aquelas terras. No entanto, mais vale a aliança com Deus do que qualquer vantagem terrena. Louvado seja Deus. Aqui é a primeira ênfase. Mas antes, no entanto, mais vale uma aliança com Deus do que qualquer vantagem terrena. Louvado seja Deus. Abraão ficou com a terra árida, seca de Canaã. Louvado seja Deus. Mas a sua grande vantagem era ter conservado uma aliança profunda com Deus. O Senhor falou com Abraão e disse: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Em toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Gênesis 13, 14, 15. Mais tarde, quando os hebreus estavam fazendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais tarde, quando os hebreus estavam fazendo o trajeto do Egito para Canaã, Moisés envia espias a Canaã para ver como era a terra que o Senhor lhes havia prometido. E o relatório foi o seguinte: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram o ramo do qual pedia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho pendurado numa vara e colheram também romãs e figos e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mandam leite e manda mel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Onde manda leite e mel. Aqui estão alguns frutos delas. Números 23, 27. Não se deixe levar pela ira quando lhe afrontarem, e quando quiser tirar vantagem de você, faça como fez Abraão e deu o direito de escolher e desenvolva um relacionamento profundo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa pacificadora tem que andar com o caráter de Abraão. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que a aliança que ele fez foi com Deus. A aliança que ele fez foi com o Espírito Santo. Então Abraão andava na pegada da fé. Abraão andava na pegada da fé, começou a caminhar nos passos da fé, andando por terra árida, por terra seca. Mas algum tempo depois, através da fé e da pacificação de Abraão, por onde Abraão andava, tudo frutificava. Aquilo que era seco começava a se encharcar de água. Aquele local que não dava fruto começava a dar fruto. Naquele lugar onde não tinha paz, começava a ter paz. Naquele lugar onde tinha pobreza, começava a ter riqueza. Naquele lugar onde tinha maldição, começava a ser um lugar abençoado. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente, louvado seja o nome do Senhor, só que Ló foi totalmente diferente. Louvado seja Deus. Por que Ló foi diferente? Porque Ló, ele observou ao seu redor, Ló viu as campinas de Sodoma e de Gomorra verdes, porque bem irrigadas, e com qualquer agricultor ele foi atraído até aquelas terras. No entanto, mais vale uma aliança com Deus ou de qualquer vantagem terrena. Só que a aliança de Abraão era com Deus, e a aliança de Ló foi de ter uma vantagem terrena. Olha, querido, tem coisas que tu olha com teus próprios olhos, tu tá vendo ali os pastos verdejantes, tu tá vendo ali, muitas das vezes ali de lá naquele ribeiro ali, tá vendo ali comida, ali mesmo, fartura, mas provavelmente pode ser uma fartura para a tua maldição, pode ser uma fartura para a tua derrota, pode ser uma fartura para querer destruir a tua família, pode ser uma fartura para querer acabar com a tua família, para querer acabar com o teu ministério, para querer acabar com a tua paz, para querer acabar com a tua união com Deus. Porque a partir do momento que Ló, louvado seja Deus, olhou para aquelas campinas verdes, ali também estava a morte, ali estava a prostituição, ali estava a mentira, ali estava a avareza, ali estava o engano, ali estava
sabedoria está em andar no deserto. Louvado seja o nome do Senhor, porque Abraão começou andando pelo deserto, e lá no deserto ali começou a jorrar água, lá no deserto começou a vir alimento, vir riqueza, vir libertação, vir transformação, vir renovo, regeneração na vida de Abraão, mas na vida de Ló não. Ló levou a sua família para o precipício, porque o crente que olha com os olhos e olha com a barriga e não olha para o alto, ele vai pagar um preço, assim como Ló também pagou um preço. Mas quando Ló saiu daquela cidade de Sodoma e de Gomorra, a Bíblia diz que aquela mulher, ela olhou para trás, mas a Bíblia diz que é melhor, meu amigo, é melhor tu perder tudo que tu tem e se salvaciar de querer salvar tudo que tu tem aqui na terra e perder a tua salvação. Tem pessoas que trocam Deus, que trocam marido, que trocam esposa, que trocam filho pelas mazelas das campinas do Jordão. Isso não é caráter de cristão. O verdadeiro caráter de cristão é que nem o do pacificador Abraão. Ló, quando começou a andar ali com Abraão, as terras ficou pequena, começou a crescer, as bênçãos começou a se multiplicar. Aleluia, glória a Deus. E Ló começou a olhar com olhar de cobiça. Começou a cobiçar, e os pastores de Ló começaram a condenar os pastores de Abraão. Mas Abraão disse: se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E se tu for para a direita, Ló, eu vou para a esquerda. O homem que anda pela fé, ele não escolhe o caminho que ele vai andar, nem para o lado que ele vai andar, nem para a esquerda nem para a direita, mas ele espera é no Senhor. Ele espera é no Senhor. Ele deixa que a graça de Deus se apodere da vida dele, e não a graça da carne, mas a graça do Espírito Santo se apodere sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se deixe levar pela ira quando lhe afrontarem, meu querido, para que você não perca o seu caráter de cristão. Não se deixe levar pela ira quando lhe afrontarem, quando quiserem tirar vantagem de você. Faça como Abraão, dê o direito de escolher e desenvolva um relacionamento profundo com Deus. Louvado seja Deus. É certo que Ele tem o melhor para você, ainda que os seus filhos, ainda que os seus olhos não percebam, mas Deus tem o melhor para você. Daniel, ele tinha uma pureza, um caráter sincero. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel 1:8-9. Milhares de jovens judeus foram levados para a Babilônia como escravos. Ao chegar o novo lá, eles foram confrontados por uma cultura extremamente pecadora, perversa e sem temor ao Senhor Deus. Logo de cara o cardápio foi determinado, e a mesma comida que o rei comia, um ciclo de Daniel, aí veio um grande problema. Louvado seja Deus, o cardápio judaico é extremamente restritivo. Havia uma série de elementos que tornavam o judeu impuro, e a comida era uma delas. A atitude de Daniel e os seus amigos: não vamos nos contaminar. O cardápio deles era só legumes. Louvado seja Deus. A atitude de Daniel e de seus amigos agradou a Deus, e eles foram honrados. Ao final dos 3 anos de preparação, estávamos mais saudáveis e eram 10 vezes mais inteligentes que todos os seus concorrentes.
Louvado seja o nome do Senhor. O caráter cristão de Esdras, aquele que ama a palavra de Deus. No dia 1º do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, por conta da boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ensinar os seus decretos. Louvado seja Deus. E mandamentos. Procuramos atrair a atenção de Deus de muitas maneiras. E a maioria delas são falhas. A confusão da mulher samaritana é legítima. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João 4:20. Mesmo estando em Cristo, procuramos sempre o lado correto como adorar. Devo ou não levantar as mãos, devo ou não chorar, devo ou não glorificar em voz alta, devo ou não falar em outras línguas. A resposta de Jesus e a atitude de Esdras convergem nesse ponto. Ambos se voltam para as Escrituras. Esdras decidiu não apenas conhecer a palavra de Deus, mas também praticá-la. Porque não adianta só conhecer a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus, mas também praticar e ensiná-la. A consciência, a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Procure aproximar-se dessa forma e você colherá os mesmos frutos. Pare de beber de outras fontes. Elas continuaram a mantê-lo com sede. A Bíblia tem a resposta que você precisa. A Bíblia diz que Neemias tinha um caráter. O caráter de Neemias era aquele que se importa com aqueles que estão lá no cativeiro. Quando ouvi essas coisas, senti-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso, que ama e obedece aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, que os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo de noite diante de ti em favor dos teus servos. Neemias vivia confortavelmente no palácio e possuía cargo de destaque, era copeiro do rei, mas ele também vivia como um cativo fora de Jerusalém. Sempre que um de seus patrícios aparecia, ele procurava ter notícias de seu povo e de sua cidade. Certo dia, as notícias que foram tão boas, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, e o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias caiu em prantos e passou vários dias chorando, lamentando e jejuando, mas com só chorar não resolve. Ele orou ao Senhor. Não adianta você só se lamentar e só chorar, porque enquanto você continuar lamentando-se e chorando, não vai adiantar de nada. Mas quando você começar a passar a orar, aí as coisas vão mudar na sua vida. Quando você deixar de se lamentar, de derramar lágrimas, em vez disso, ore. Em vez de você estar se lamentando e você estar chorando aí, ore. Vai invocar o nome do Senhor. Ana, aquela mulher que era estéril, ela nem se lamentou e nem chorou, ela orou, invocou o nome do Senhor, até a sua madre se aberta.
Assim também você, meu querido, que está ouvindo hoje. Se você tem aquele caráter que se preocupa com o próximo, faça que nem Neemias, pare de chorar, pare de se alimentar e comece a orar. Que Deus vai te dar vitória. Mas enquanto você estiver aí chorando, se lamentando, você não vai receber a sua vitória. Ore, busque a Deus, aleluia, que o Senhor vai te dar a vitória. Pessoa que vive se lamentando da vida, chorando pelos cantos da parede, e não toma uma atitude na vida, vai continuar no mesmo cativeiro, vai continuar na mesmice. Porque Daniel não mudou o seu caráter quando foi convidado para comer da comida do rei. Tem pessoas que estão em várias congregações aí, não vou criticar a religião, mas está comendo a comida do rei da Babilônia, está comendo com os babilônios. Porque está com medo de entrar na fornalha, de entrar dentro da cova. Mas Daniel começou a orar, Daniel não se lamentou, Daniel não reclamou, ele ficou chorando, começou a orar. O negócio de Daniel era orar. Daniel orou tanto que converteu até a consciência do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que pratica fé, ela não se lamenta. A pessoa que pratica fé, ela não anda com a vida de amargura, não. A pessoa que pratica fé, ela anda em alegria, na beleza e na grandeza da santidade de Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, não sei se é verso 8 diante, diz que todas as plantas que é plantada ali ao ribeiro, as suas raízes correm para as águas. E diz que no dia de sequidão as suas folhas ficam verdes e ainda dá fruto. Eu não sei que sequidão espiritual você está passando. Se é uma sequidão no casamento, se é uma sequidão no trabalho, se é uma sequidão no meio da família, no meio do teu ministério, não sei. Mas se você está enraizado no ribeiro, você está enraizado na palavra, você vai dar fruto. Quanto mais te machucar, mais vai sair azeite de você. Aleluia! Se você está passando por uma prensa, está sendo imprensado, não vá chorar, mas deixa, porque a azeitona, quanto mais ela é imprensada na prensa, mais ela dá azeite, mais azeite sai. A uva, quando está sendo pisada lá no lagar, quanto mais pisa, mais ela fica bom o seu suco. Então não perda e não deixe de praticar sua fé por nada. Louvado seja Deus. Porque Neemias caiu em prantos, passou vários dias chorando e lamentando e jejuando. Mas como só chorar e jejuar e lamentar não resolve. Mas Neemias começou a orar ao Senhor e pediu ajuda para reconstruir a cidade. Ele dedicou cerca de 4 meses a essa tarefa, ao final que o rei jamais viu. Neemias, com semblante triste, perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas,
e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E o rei me disse: o que você gostaria de pedir, Neemias? Então orei a Deus dos céus, e Neemias pediu ao rei tudo que se era necessário para a primeira etapa da reconstrução de Jerusalém, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele, e o seu desejo foi concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas em tempos de calamidade lamentam, choram e ficam só nisso. Lamentam, choram e ficam só nisso. Lamentam, choram e ficam só nisso. Mas só isso não vai resolver a sua causa. Neemias nos dá uma lição de caráter cristão ao se importar com o seu povo e com o bem-estar deles em detrimento do seu próprio. Neemias abandonou o seu conforto e segurança ao lado do rei para tentar ser útil e abençoar as pessoas que ele amava. Jesus Cristo e a humildade que agrada a Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual ao Deus era algo e que devia apegar-se mais, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E com certeza o maior exemplo que temos a seguir, ele é a nossa bússola suprema no mar revoltado da vida. O apóstolo Paulo nos aconselha a buscar o mesmo sentimento que houve em haja em nós mesmos. Embora sendo Deus, não considerou que o seu querer ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus não permitiu que a sua divindade o tornasse distante. Ao contrário, ele não a considerou, ele se esvaziou-se, ele demonstrava isso em pelo menos 3 momentos, lá no Getsemane, lá na cruz, na ressurreição, que o Espírito Santo desenvolva em nós essa mesma postura, esse mesmo sentimento, de forma que nós sejamos semelhantes a Ele. O caráter cristão é o fruto do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A formação do caráter cristão. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé, o Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque o que é o caráter? O caráter, segundo o dicionário Aurélio, o caráter é o conjunto das qualidades, louvado seja Deus, boas ou más, de um indivíduo, e que ele determina a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, pela reação e também pela expressão. Da maneira que você se expressa, da maneira que vem a sua reação, louvado seja o nome do Senhor, aí vai se manifestar o seu caráter, vai mostrar quem você é pela maneira que tu fala. Tu é aquilo que tu fala. O que é que sai dos teus lábios? O que é que sai de dentro do interior? Se é coisas boas ou se é coisas mal. Pois eu vou te dizer uma coisa: através da reação, da expressão, da máxima personalidade, é a maneira de cada pessoa agir e se expressar, tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. Personalidade. A personalidade pode ser definida como sendo a qualidade do que é pessoal. Ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue
de outra pessoa. O caráter não é herdado, ele é construído mediante a formação que recebemos. Por isso, a palavra de Deus adverte, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Provérbio 22:6. Louvado seja o nome do Senhor. A deformação do caráter humano, a queda e o caráter humano. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físicos. No ato divino da criação, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:26. Fomos criados a imagem e semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Semelhança do Criador, e logo não podemos mais esquecer que refletimos a glória divina se tivermos um caráter santo. Deus será louvado por intermédio de nossas ações. Quando nós temos uma boa ação, quando nós andamos dando uma boa ação, dando um bom testemunho, Deus está sendo engrandecido, Deus está sendo louvado, Deus está sendo exaltado. Quando você anda no bom caráter, quando você anda numa personalidade divina, quando você faz a vontade de Deus, quando você não faz a sua vontade, Deus está sendo exaltado. O brilho do Espírito Santo está em você, e as pessoas estão vendo Deus na sua vida, e as pessoas começam a buscar uma transformação. Louvado seja o nome do Senhor. A deformação de um caráter humano. O homem foi criado perfeito em toda a sua constituição, espírito, alma e corpo. Porém, quando o homem deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, caiu da graça divina. A queda levou-nos a perder a semelhança moral com o Criador. Observe-se as consequências do pecado. O relacionamento com Deus. O pecado estimulou o homem, cortando a ligação direta com o seu Deus, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado passou a todos os homens. As repercussões, o alcance desse fato terrível de natureza espiritual têm sido sentidos ao longo da história. O pecado distanciou o homem de Deus e levou a criar os seus próprios deuses, segundo as malignidades da consciência, para agradar ao príncipe deste mundo. Toda religião que não tem Deus como seu Criador e Jesus Cristo, seu Filho, como Salvador, é um instrumento do diabo para afastar o homem de Deus. Toda religião que não tem o Espírito Santo, que não tem Deus na sua vida, o único Deus presciente na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter cuidado, porque Deus como Criador e Jesus Cristo, seu Filho, como Salvador, é um instrumento. Agora dizer a coisa, agora aquela religião que não crê e não pratica esse Deus vivo, é um instrumento do diabo para afastar os homens de Deus. E hoje nós estamos vivendo isso. Porque o relacionamento humano, quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibida, este não assumiu a culpa, mas procurou justificar o seu erro, acusando a esposa. Quando Deus questionava Eva a respeito dos seus atos, ela transferiu a culpa para a serpente. Assim é aquelas pessoas que ficam se desculpando, botando culpa um no outro, e não assume o seu erro, não assume o que você fez, não assume o caráter que é verdadeiramente vive. Fica jogando de um para o outro, não assume o caráter. Porque quando Adão e Eva se questionavam, o relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado, culpa e medo. Não demorou muito ali no Éden, houve um confronto entre o caráter mau de Caim e o caráter mau de Abel. Lameque matou o homem adulto e o jovem.
a morte e a corrupção se espalharam com o passar do século. O juízo de Deus foi enviado no seu tempo através do dilúvio, no relacionamento com a natureza, e tomou o Senhor Deus o homem e a pôs no jardim do Éden para o lavrar e aguardar. Além de cuidar do jardim, o homem teria o domínio da terra, com a autoridade delegada pelo Criador sobre todos os animais. Mas a Bíblia diz no livro de Gênesis 6 e diante: olha, Noé, o interior do coração do homem é mau. O interior e a maquinação do interior do coração do homem, Noé, é mau. Louvado seja o nome da maquinação. Louvado assim, Noé, eu não suportarei mais e também exterminarei todos os povos da terra. Assim é hoje, a maquinação do homem é maligna. O homem tem a maquinação para fazer a bala para tirar a vida dos outros. O homem tem a maquinação para fazer arma de fogo. O homem tem a maquinação maligna para frutificar a droga, tirando nada da terra, tirando do meio dos frutos, tirando do meio, louvado seja Deus, das hortaliças. O homem ele maquina o mal, o homem ele maquina de tal forma, que ele vive uma vida de maquinação, maquina como é que vai matar, maquina como é que vai mentir, tem uma maquinação imunda, como é que se tem que se prostituir, como é que se tem que enganar, como é que se tem que se trair. Então o homem sem Deus, ele anda uma vida de maquinação, pensando só em si, se regozijando só em si, se enchendo só de si. Mas é necessário ter a palavra de Deus, é necessário ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você não venha mais maquinar a maquinação da carne, porque quem anda segundo a vontade da carne desagrada a Deus, e é impossível entrar no reino do céu. Aquele que anda na vontade da carne, aquele que anda nos seus próprios desejos, porque a Bíblia diz que Abel ofereceu o melhor para Deus, mas Caim oferecia o pior para Deus. Por quê? Porque Abel sacrificava cuidando das ovelhas do Senhor, e Caim não. O negócio de Caim é com as coisas terrenas. Louvado seja Deus. E quem anda amando o mundo e que no mundo há, ele vai perder a sua salvação. Porque tem novo nascimento e nova transformação, é só você querer, você dá um passo. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximar novamente de Deus. A salvação é um dom divino, ela é fruto da graça divina pela fé em Jesus. Uma nova criatura completamente transformada, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós já passamos a ser o quê? Uma nova criatura. Andar segundo a vontade da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, é totalmente diferente. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Isaac, louvado seja o nome do Senhor. E esse homem também ele tinha um caráter pacífico, de pacificação. Louvado seja o nome do Senhor. O caráter de uma pessoa demonstrado por suas atitudes, testemunho e prática. Isaac é um personagem da Bíblia que tem grande significado para a história do povo de Israel. O seu nome foi dado por Deus mesmo antes do seu nascimento, conforme Gênesis 17:9. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque o seu nascimento foi um verdadeiro milagre. Ao ouvir que Sara seria mãe de nações, Abraão riu, considerando coisa impossível para um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos, percebendo Deus que ele era fiel. Por ter rido, o nome do menino seria Isaac, que significa riso, ou aquele que ri. E sua mãe, ao saber que teria um filho aos 90 anos, também não se conteve o exemplo do marido, e também se riu no seu interior. E Abraão aos 100 anos e Sara com 90 foram pais de um lindo e bebê que causou espanto a todos que souberam daquele milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Isaac ele era um homem esforçado e um homem trabalhador. A prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus.
A bênção de Deus era tão grande que incomodava os filisteus. Há pessoas a quem Deus abençoa e os aniversários ficam com inveja. Quando você tem um caráter pacificador e começa a ser abençoado por Deus, aí as pessoas começam a querer invejar, as pessoas começam a querer tampar os seus tanques, porque louvado seja Deus, Isaac, onde ele andava, suas águas eram cristalinas, tinha o seu poço abençoado, e a Bíblia diz que eles começaram a entulhar o poço de Isaac com inveja, porque Isaac ele era um pacificador. Na vida de Isaac, a ira não dominava, o ódio não dominava, a raiva não dominava, a vingança não dominava, a falta de perdão não dominava, mas o que dominava na vida de Isaac era a pacificação, era a humildade, era a humilhação, era o perdão, era a concordância, era o respeito, era a união. Louvado seja o nome do Senhor. E ali os filisteus se incomodaram, porque a água que saía lá dos poços de Isaac era água cristalina, e a água que saía dos poços dos filisteus era água salgada, era água saloba. Louvado seja o nome do Senhor. Aí os filisteus, com inveja, começou a entulhar os poços de Isaac para que não se jorrasse mais água, porque Isaac prosperava, Isaac crescia na riqueza, na abundância espiritual e material, também dos frutos, na agricultura. Tudo que Isaac fazia, tudo prosperava, e ele não prosperava. Por quê? Porque ao invés deles ir trabalhar e invejar a vida dos outros, ao invés de tu estar invejando as bênçãos do teu próximo, vai trabalhar para tu adquirir aquilo que tu almeja. Porque quando tu está invejando a vida de uma pessoa, tu está querendo aquilo que ele tem que tu não tem. Se ele tem, porque Deus deu. Se ele tem, porque Deus deu. Se ele tem, é porque ele fez por onde. Se ele tem, é porque Deus quis abençoar ele. E se Deus ainda não te abençoou ainda, é porque você é um invejoso. E a Bíblia diz que Isaac foi para as terras cheias de pedregulho, teve que se mudar, foi expulso. Mas a pacificação ainda andava em Isaac. O Espírito Santo estava com Isaac. E quando Isaac chegou naquelas terras de Padã, terra cheia de pedregulho, Isaac começou a cavar os poços no meio de uma terra árida. No olhar humano, uma terra cheia de pedras rochosas não dá água. Mas quando Isaac começou a cavar, começou a sair água. E aqui dali incomodou os filisteus. Não tem jeito não, vamos ter que seguir a Isaac. Porque aonde Isaac vai, tudo frutífera. Aonde Isaac vai, aquilo que está morto tem vida. Aonde Isaac vai, aquilo que não presta começa a prestar. Ai, derrécia. Irmão, uma pessoa que tem Deus na vida, aonde ele andar, aquilo que não presta começa a prestar. Aquela pessoa que tem Deus na vida, aonde ela andar, se tem mentira, vai começar a ter verdade naquele lugar. Aquela pessoa que tem Deus na vida, aonde ela andar, aonde tem o mal vai sair e o bem vai chegar. Aonde aquela pessoa andar, se tem desunião, vai começar a ter união, porque ela é da pacificação. Aleluia. Isaac, por onde andava, meu amigo, não tinha jeito, porque ele só dava uns passos da vontade de Deus. Assim também foi José do Egito, da mesma forma. Aonde José pisava o pé, prosperava. Porque José não guardava ódio, não guardava mágoa, não guardava rancor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaac não dava as lições muito fortes. Isaac, ele era um homem esforçado e trabalhador. Não trabalhava na obra
obra de Deus, como também trabalhava na vida secular. E tem pessoas que não querem trabalhar na vida secular, só quer viver da obra, amém? Se há um chamado, Deus vai te abençoar para tu estar na obra. Agora, se tu quer estar na obra para roubar, para enganar, para mentir, para levar o povo ao inferno, é melhor que tu fique onde tu está. É melhor que fique onde você está, meu querido. Porque a lavoura de Deus, ela é santa e ela é protegida. Isaac trabalhava tanto na obra como trabalhava na vida secular. A prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus. A bênção de Deus era tão grande que incomodava os filisteus. Quando nós somos abençoados, quando nós estamos sendo tão abençoados pela graça de Deus, os filisteus querem se levantar contra a nossa vida. Quer entulhar o nosso sonho, quer entulhar a nossa paz, quer entulhar a nossa união, quer entulhar de problema, de divisão, de discórdia no casamento, no meio também dos filhos, quer entulhar. Mas quando anda na presença de Deus, pode entulhar, meu filho, porque esse entulho de problema vai cair em cima de tudo. Porque a Bíblia diz que aquele que prepara uma cova para o seu irmão está fazendo para cair você mesmo dentro dela, é para si mesmo a cova que você está fazendo. Que eu já falei aqui no começo, Daniel, um bom caráter, fizeram uma cova para Daniel, um veredito, botaram lá no veredito: aquele que negar, aquele que continuar orando ainda 3 vezes ao dia, ele vai para a cova. E Daniel continuou orando. Os satrapas escreveram esse veredito e disse. Só que o rei diz: Daniel vai lá para a cova, mas se Daniel sair da cova dos leões vivo, aqueles que fizeram aquele veredito, esse mandato, vai descer lá na cova. Aí eu quero ver se o Deus de vocês vai fazer que nem o Deus de Daniel, que tirou Daniel sã e salvo e ileso de lá de dentro da cova. A Bíblia diz que quando Daniel saiu de dentro da cova, disse que quando aqueles satrapas desceram lá, ele e os filhos, desceu, foi todo mundo lá, disse que não deu tempo de chegar nem na metade da cova, o leão engoliu. Por quê, irmão? Porque uma pessoa que anda na carnalidade, tem cheiro de carne espiritual na sua vida, o leão da mentira, o leão do álcool, o leão da bruxaria, o leão da prostituição, o leão da inveja, o leão da fofoca, o leão da falsidade, o leão da maledicência, o leão do engano, de falsa profecia, vai te engolir. Mas se tu é uma pessoa espiritual, esse leão não vai te engolir. Pode jogar você dentro da cova da injustiça, mas você vai sair lá da cova com a justiça de Deus sobre a sua vida. Louvado seja Deus. As pessoas em quem Deus abençoa os aniversários ficam invejando, desejando o mal. Quando a pessoa é abençoada por Deus, as pessoas ficam invejando, desejando o mal aos servos de Deus. Mas a maldição não alcança aos que são fiéis a Deus. Louvado seja Deus. Balaão foi convocado para amaldiçoar os filhos de Israel, mas não conseguiu. Como amaldiçoarei que Deus não amaldiçoa? Deus converteu a maldição em bênção, meu filho. Deixa o povo querer te amaldiçoar, porque eu tenho uma pura certeza
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao sofrer terríveis oposições dos invejosos e se aconselhar a sair do lugar onde prosperava, Isaac não fez questão alguma, foi habitar no vale de Gerar. Honrado o nome e a memória do seu pai, Isaac reabriu os poços que seu pai abriria, e foram tampados pelos filisteus, e chamou os poços com seus membros dados por Abraão. Os pastores de Gerar questionaram os outros poços que Isaac abrirá, mas ele não os confrontou. Isaac não confrontou, Isaac não debateu, Isaac não criticou, Isaac não foi falar o defeito de ninguém. Porque Isaac ele tinha um caráter resiliente. Após perder a posse dos 2 poços, Isaac não desistiu, mais do que resistente. Ele foi resiliente, soube enfrentar as oposições sem se desesperar, soube praticar a longanimidade. Continuou mandando abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Continuou mandando abrir os poços, e não aprofiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Reabote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Era o poço do alargamento, querido. Quando mais querer empulhar o teu poço, querer empulhar o teu tanque, a água da tua vida, mais vai se alargar, mais vai se alargar a tua vida. Quanto mais te invejam, quanto mais te apontam, quanto mais te criticam, quanto mais invejam as bênçãos que Deus te dá, vai aumentar. A bênção vai aumentar, porque o Senhor está na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E o Senhor, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Ele vai continuar abençoando a sua vida. Quantas pessoas vão tentar querer empulhar os teus sonhos? Louvado seja Deus. Tem impedido no teu louvor, impedido na palavra que Deus te dá, no ministério que Deus te deu, mas o teu ministério vai se alargar. Porque o Senhor, Ele é fiel para contigo e para comigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre.
estava descarregando, mas deu certo. Aleluia! Louvado seja Deus. Continuando falando aqui sobre o caráter. Porque, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O caráter, ele faz com que a gente seja uma pessoa mais feliz na presença de Deus diante da sociedade. A Bíblia diz que Deus, ele restaurou o caráter de Jacó. Isaac teve 2 filhos gêmeos. Isaac teve Esaú e tinha uma inclinação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento e por sua personalidade, voltou-se para a vida doméstica. Logo revelou ter um caráter oportunista, usurpador, que o levou a enganar o pai com o apoio da mãe. As consequências foram duras em sua vida. O que plantou, colheu, com grande sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Com grande sofrimento. Mas a misericórdia de Deus alcançou o Senhor e escolheu para ser o pai das 12 tribos de Israel. Quem era Jacó? Seu nome hebraico é Yaakov. Significa Deus protege. Ele integra a lista dos 3 patriarcas hebreus que marcaram a história de Israel. Abraão, Isaac e Jacó, sua história foi pontilhada de episódios dramáticos desde o nascimento. Deus ouviu as orações de Isaac, pois Rebeca era estéril. O texto diz que no ventre havia uma luta entre os bebês. Já nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Diante disso, seu nome passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar, ou suplantador. Ele era o preferido de sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que foi que aconteceu lá na frente? A direção de Deus começou a dar sobre a vida de Jacó, porque em sua fuga no meio do deserto, Jacó teve um sonho dado por Deus. E ele viu uma escada à porta da terra, cujo topo tocava no céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E Deus reiterou a bênção que ele prometera. Deus não aprovou os seus arranjos de engano, mas também não retirou a bênção prometida aos seus pais. Naquela noite ele descobriu a presença de Deus, que se apresentou como Deus de Abraão e de Isaac. Ele ouviu Deus reiterar suas promessas e descobriu que onde Deus está, ali é sua casa, a porta dos céus, a coluna em Betel. Jacó não buscou a Deus, mas Deus buscou a Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E se revelou como Deus de seus pais, uma prova do quanto a graça de Deus é profunda. Sem dúvida alguma, a história de Jacó se divide em 2 períodos: antes de Deus encontrá-lo e depois daquele que encontrou um lugar especial. Tão impactante na sua vida foi aquele episódio que ele chamou aquele lugar deserto de Betel, que significa casa de Deus. E ali, naquela madrugada, Jacó ouviu Deus lhe falar e sentiu a presença divina, e teve uma mudança extraordinária em sua vida. Antes de seu encontro com Deus, até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal. Naquela fase de sua vida, podemos ver alguns aspectos negativos do seu caráter. Jacó, ele era um homem oportunista, e ainda por cima ele era um homem egoísta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando seu irmão chegou com fome e lhe pediu para comer o seu guisado, ele poderia ter lhe oferecido de sua comida, compartilhando sua refeição, mas numa prova de oportunismo e ambição disse logo: vende-me hoje a tua primogenitura.
Louvado seja o nome do Senhor. Interesseiro e calculista. Jacó era frio, calculista e de temperamento fleumático. Além de propor a troca da primogenitura ao irmão, exigiu que Esaú fizesse o juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a sua vida. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Ele só esquecia uma coisa: que ele estava plantando em sua juventude, haveria de colher mais tarde. Tenha cuidado. O que é que você está plantando na sua juventude para você colher mais tarde? Então pare de ser oportunista. Pessoas que andam na casa de Deus como oportunista têm que se converter. Oportunista não é um caráter de cristão. Oportunista não é um caráter de servo de Deus. Pastor que é oportunista, ele não é pastor, ele é um lobo. Igreja que é oportunista não é uma igreja, é um comércio, é uma empresa que anda se oportunando. Louvado seja o nome do Senhor, das ovelhas. Mas a igreja que zela pelas ovelhas, que faz com que as ovelhas se alimentem da palavra diária e do pão diário, essa é uma igreja que não é oportunista. Mas aquela que se aproveita da lã e da gordura das ovelhas, está andando com o caráter de Jacó. São o que? Oportunistas. É interesseiro, calculista. A proporção muito maior. Além disso, Jacó era mentiroso e enganador. Com seu caráter fraco e leniente, concordou com a sua mãe em enganar o velho pai. Ao chegar à presença de Isaac, mentiu 3 vezes. E este perguntou: quem és tu, meu filho? E ele disse que era Esaú. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas hoje se apresentam com um caráter e na realidade tem um caráter totalmente diferente? Mas só que Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ele teve uma transformação no seu caráter. Um caráter agradecido. Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual de um novo relacionamento com Deus. Ele fez um voto dizendo que se Deus não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar e daria um dízimo de tudo. Neste fato vemos que Jacó tinha consciência do valor do dízimo, com uma expressão sincera de gratidão a Deus, a exemplo do que fizera seu avô Abraão perante Melquisedeque. Ele não prometeu dar o dízimo do que lhe sobrasse da renda líquida, mas de tudo como seu avô lhe fizera. Jacó teve um caráter esforçado e sofredor. Ao chegar à casa de Labão, seu tio, revelou-se um homem trabalhador e ali começou a colher o que semeara em engano e mentira. Na lua de mel foi enganado pelo sogro, em lugar de casar com Raquel, teve que casar com Léia. Assim ele colheu, assim como ele enganou o seu irmão, assim como ele mentiu para o seu irmão. Agora Jacó ia passar na pele, ia sentir na pele o que ele tinha feito com o seu irmão. Assim também é hoje, da mesma forma. Você pode até enganar, você pode até mentir, mas vai chegar uma hora que você vai ser enganado
enganado e vão emitir para você, vão se aproveitar de você. Você pode ter certeza, aí você vai sentir na pele o que é ser enganado, o que é ser deixado para trás, o que é ser ultrapassado pelos outros. Você vai sentir na pele, você vai colher aquilo que você plantou. Assim Jacó agora ia colher aquilo que ele plantou na sua juventude. Se você é um jovem, né, louvado seja Deus, que anda na sua juventude, se aproveitando, andando na astúcia da mentira, na astúcia do engano, louvado seja da ganância, da soberba, lá na frente você vai colher isso que você está plantando agora. Então está na hora de você parar de mentir, de parar de enganar, de invejar. E não foi apenas esse o preço que Jacó teve que pagar por sua vida de engano e de mentira. Labão mudou até o salário dele. O que o homem semeia, ele colhe. Mas o homem, na direção de Deus, depois de ser enganado pelo sogro Jacó, reuniu sua família e fugiu de Harã, mas não fez apenas por medo do sogro. Sua saída de Harã foi por direção de Deus. Desse modo, Jacó empreendeu a fuga com a família. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante também que nós temos um exemplo de lealdade na Bíblia. O caráter de lealdade foi o caráter de Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, a lealdade hoje no nosso meio, ela está escassa. A lealdade hoje, ela está escassa. A lealdade hoje, meu querido, está difícil de achar no meio do povo cristão. A lealdade hoje é a coisa mais difícil que pode existir no meio de um cristão hoje, no meio de uma igreja hoje, é a lealdade, ser leal ao próximo. Porque Jessé enviou Davi ao local da batalha para entregar víveres para seus irmãos e para o chefe do exército. Contrariando seus irmãos e o próprio rei, Davi se dispôs a enfrentar os filisteus com permissão do rei. E confiando em Deus, Davi foi ao encontro de Golias com apenas uma funda e 5 pedras do ribeiro. E com uma única pedra derrubou o gigante e o matou com a espada. Uma vitória de desfecho surpreende um gigante vencido por um jovem pastor de ovelha. O exército inteiro posto em fuga após um combate incitado e desigual. Assistindo ao duelo estava Jonathan, o filho de Saul, que ficou profundamente tocado pela vitória de Davi sobre Golias. O povo de Israel jubilou diante de tremenda vitória, e Saul ficou estupefato e mandou o chefe do exército, Abner, chamar Davi, que levou como troféu da batalha inusitada a cabeça do filisteu. Porém, Jonathan, filho de Saul, foi quem mais foi tocado em suas emoções e sentimentos. Em relação ao jovem pastor que derrotou um gigante com o uso de uma simples funda e um tiro de pedra, de imediato aquela admiração despertou em Jonatas um sentimento de amizade, de amor fraternal por Davi. Deus tem seus caminhos, e quando Ele quer criar circunstância ou muda circunstâncias segundo seus propósitos amorosos e soberanos. A Bíblia registra com a expressão o tocante sentimento de Jonathan por Davi. Diz o texto bíblico que sucedeu que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi. Jonathan o amou com a sua própria alma e fizeram uma aliança diante de Deus.
Porque ali Jonathan, ele começou a passar a ter uma lealdade para com Davi. E já o seu pai começou a ser desleal para com Davi. Porque Saul, a aliança de Saul, o caráter de Saul não era um caráter de cristão e nem tinha uma lealdade de cristão. Porque Jonathan tem um provérbio popular que diz: está o pai e está o filho, mas foi totalmente diferente. Estava o filho com um caráter de lealdade, mas o pai não tinha um caráter de lealdade. Porque um homem leal em todas as suas ocasiões, depois que se tornou amigo de Davi, Jonathan demonstrou sua lealdade. Poderia ter ficado ao lado de seu pai, mas não cedeu aos caprichos de Saul, dando este justamente quis eliminar a vida de Davi. Quando soube do plano de Saul para matar Davi, Jonathan procurou um amigo e lhe advertiu do perigo da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Essa lealdade aqui é aquela pessoa que tem a lealdade com Deus, mas não tem a lealdade com o homem. Aquela pessoa que é leal ao Espírito Santo, mas não é leal com a carne. E tem pessoas que estão andando na lealdade da carne, na lealdade com o homem. O homem não tem nada para te oferecer, a carnalidade não tem nada para te oferecer, mas aquela pessoa que é leal ao Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, aí você pode ter uma certeza, vai ter uma transformação no seu caráter, vai ter um renovo no seu caráter, vai ter uma iluminação do Espírito Santo sobre o seu caráter. Por quê? Porque você é leal a Deus. Assim Jonathan foi leal ao pastor. Quem é o pastor? Quem é o pastor das ovelhas? Jesus. Quem é o pastor das ovelhas? Jesus de Nazaré. Quem é o pastor das ovelhas daquela época? Era quem? Era Davi, simbolizando quem? O Cristo vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, louvado seja Deus, Jonathan não combinou com a falsidade nem com a mentira de seu pai. E tem filho que prefere ser leal a uma vida de mentira. Louvado seja Deus, quando tem um pai mentiroso, uma mãe que mente, uma mãe que quer levar o filho ao engano, né? Quando ele é leal a Deus, ele vai salvar o seu pai e também vai salvar a sua mãe. Louvado seja Deus. Assim também, aquela pessoa que é leal a Deus e não é leal ao homem dentro da sua congregação, o nome do Senhor vai ser exaltado e toda aquela congregação vai ser liberta através, querido, da sua lealdade. Seja leal, seja um crente que tem um caráter de lealdade, porque tu e a tua casa, a tua congregação e aqueles que vão até a ti, louvado seja o nome do Senhor, e os teus, louvado seja, vai ser convertido, transformado através da tua lealdade que você tem em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser leal, irmão, tem que pagar o preço. Jesus foi leal até a morte. E tem pessoas que abrem a boca e falam assim: ah, se ele não tivesse ido para a cruz, que seria de nós? Errado. Cruz é lugar de maldição. Cruz é lugar de flagelo, de humilhação, de acusação, de angústia. Mas nós somos bem-aventurados, querido. Não é porque ele foi para a cruz, não é porque ele ressuscitou ao terceiro dia, glória a Deus. Ele ressuscitou. Assim, quando ele ressuscitou, o Espírito Santo de Deus resplandeceu sobre a terra. E a Bíblia diz que aqueles que estavam mortos reviveu. Aqueles que não enxergavam começou a enxergar. Aquele que não escutava começou a escutar. Louvado seja aquele que não tinha sentimento pelo próximo, começou a ter através da sua ressurreição. Louvado seja Deus. E aqui eu encerro aqui e quero agradecer
todo aquele que nos acompanhou até agora. Louvado seja Deus, dê a presença do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor para todos.